inclusive geograficamente falando, né, de toda essa bacia ali do Guaíba, não só do Guaíba, mas também da Lagoa dos Patos, para esse escoamento dessa água que está parada, né, em toda essa região do estado do Rio Grande do Sul. Né? É uma topografia que pode levar a um escoamento. Esse escoamento pode demorar até um mês para acontecer. O geógrafo William Alves Ferreira conversou aqui com a equipe do jornalismo da Band e explicou justamente o que acontece por lá que essas águas não escoam. Como se trata de uma região mais baixa do relevo, ela recebe então toda essa água acumulada proveniente dos locais de relevo mais elevado, né? Então a consequência é a falta de vazão dessa água. E aí, sem bombeamento, sem você ter nenhum tipo de manobra extraordinária, Zaidan, fica complicado para você, aos poucos, retomar de fato a vida, principalmente naquela região ali central de Porto Alegre, né? Pois é, Panvec. E além do volume realmente gigantesco, é bom lembrar que o que caiu de água em Porto Alegre, e não estou nem me referindo à chuva de hoje, mas o que caiu de água no Rio Grande do Sul, e particularmente na capital, mas também na região da Serra Gaúcha, é um volume para todo o outono. Isso caiu em alguns dias. Então, é claro que isso provocaria danos em qualquer lugar do mundo. Porém, há alguns problemas provocados pelo homem, provocados pela administração pública, provocados pela iniciativa privada. Então, à beira dos rios, você tem a mata ciliar, a mata que protege. Você tem os banhados, que absorvem grande parte da água excedente e jogam na terra, devolvem à terra. Então, isso desapareceu, porque eles foram derrubando matas ciliares, plantando em tudo quanto é lugar, monocultura, geralmente. Então a água não encontra impedimento e não encontra drenagem, não encontra absorção. Ela vai embora, ela vai descendo. E há alguns pontos, Panvec, a água que vem da Serra Gaúcha em direção à planície, há alguns pontos em que o declive é de 800 metros, mas assim quase vertical, quase inteiramente vertical. Então a água desce numa força e numa velocidade extraordinária. E quando ela chega no Rio Guaíba e vai, claro, em direção ao lago, ali ela tem um ponto de acúmulo. Ela vai chegando e vai ficando, e não tem saída, não tem drenagem. Em Porto Alegre, hoje nós ouvimos, por exemplo, nosso companheiro da Rádio Bandeirantes em Porto Alegre participando do jornal Gente, e falando, roubaram o motor, né, que fazia ali o fechamento das barreiras, das comportas, etc. Roubaram o motor, o que já é um absurdo, né? E ninguém repôs. Não houve reposição do motor. Então hoje é um trabalho manual. Você precisa de uma porção de gente para tentar fazer aquilo funcionar. E houve uma precarização do serviço de esgoto. Muita gente foi demitida na administração atual de Porto Alegre e na administração atual do Estado, do Eduardo Leite. Muitos erros de política pública foram cometidos. E a água é aquela história, né? Se ela não tem para onde vir, ela vai subindo, né? Não tem drenagem desde o início, desde a origem. O rio sobe, recebe muita água e a mata, que antes protegia, absorvia parte da água, os banhados principalmente, eles desapareceram. Então, é claro que o volume de água foi, como disse o Fachin, foi uma bomba atômica da natureza, não há dúvida. Agora, muita política pública ruim, muitas decisões erradas contribuíram para o aumento das consequências e da tragédia, né, Panvec? Sem dúvida, Zaidan. Aliás, só para pegar gancho nisso que você está falando, hoje o presidente Lula, abordando essa questão do Rio Grande do Sul, destacou que essa tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul é um aviso da natureza, um aviso de que a Terra está cobrando a conta justamente pelas ações humanas e indicando que há uma necessidade de mergulhar num processo de reversão. O ser humano precisa começar a trabalhar no sentido contrário para reverter o que fez ao redor do mundo. Vamos ver. Quando eu fui lá, é uma coisa estarrecedora. Sinceramente, eu não sei o que Deus está pensando,
Não sei o que aconteceu no planeta Terra, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós, seres humanos. Nós precisamos ter em conta que a Terra está cobrando. Não é no Rio Grande do Sul, foi mas tem acontecido coisas estranhas em tudo quanto é lugar do país e do mundo. Não é apenas agora. Então nós temos tempo de mudar isso. Se a Terra está cobrando ou não, Zaidan, o fato é que a gente tem uma situação caótica, catastrófica no Rio Grande do Sul e com efeitos econômicos gigantescos que teremos, além da questão social, né, Zaidan, de apoio a toda essa gente atingida diretamente, que perdeu tudo. São em números estimados aqui, cerca de 100 mil imóveis destruídos por esse temporal dos últimos dias. Mas você vai ter na esteira uma série de interferências econômicas que já começam a ser sinalizadas, como, por exemplo, a questão do abastecimento que você abordou com o Christian Petalas para a população do Rio Grande do Sul, a questão de abastecimento de arroz, que o Brasil já começa a se movimentar para garantir o abastecimento para o país, ou seja, são uma série de situações que vêm a reboque de toda essa catástrofe por lá, né? Pois é, Panvec, o arroz já estava caro, hein? Tava mesmo. Caro, tava caro demais, né? Já tava caro, imagine agora. E um outro ponto interessante é que nós tivemos no Brasil mesmo tragédias com um número maior de mortos. Você se lembra o que aconteceu ali na região serrana do Rio de Janeiro? Sim. Há cerca de 13 anos, mais de 1.000 mortos. Mesmo no ano passado foram cerca de 200, né, mortos. Também no ano passado também foi terrível. Exato. E o terrível é que acontece no ano seguinte. No ano seguinte, nós vimos o que aconteceu no Litoral Norte, nas Montanhas Mineiras, na Serra Baiana, em Pernambuco. São vários os problemas. E às vezes com o número de mortos, uma quantidade muito maior do que agora no Rio Grande do Sul. Só que no Rio Grande do Sul, o que há de peculiaríssimo é a extensão do estrago, a extensão do que aconteceu, porque nós estamos falando de 80% do estado, quase 400 cidades atingidas. Então, quando a água baixar de fato, definitivamente, e for iniciado o processo de reconstrução, vai ser uma tarefa imensa. É o que você falou, 100 mil casas. E quando você pensa, o Rio Grande do Sul, com a sua importância econômica, com a sua importância política, 80% do estado foi atingido por essa devastação. Quase 400 cidades. Então o estrago é gigantesco, o que obviamente indica que a tarefa de reconstrução vai custar muito em dinheiro, mas também em competência, em honestidade, em transparência. Vai ser uma tarefa imensa, né, Paulo? A gente tem observado, né, Zaidan, nos últimos dias, uma liberação na sequência aí de recursos, ou pelo menos promessa de liberação de recursos para o estado do Rio Grande do Sul, e você aborda uma questão essencial a partir deste momento, que é a questão da gestão de todo esse dinheiro, como que isso vai ser administrado, como que isso vai ser investido, e fiscalizado, né, Zaidan? Para que a gente não observe cenas que a gente teve em outros momentos, como você citou, aquela tragédia na Serra do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, há mais de 10 anos, em que a gente teve, na sequência, uma série de operações da polícia, porque prefeitos simplesmente meteram a mão no dinheiro por lá, né? É muito dinheiro que precisa ser usado, e bem usado no Rio Grande do Sul. Só que a gente vai ter que ficar em cima para saber se malandros não vão passar a mão nessa quantia também, né? A vigilância tem de ser permanente, né? Tem de ser permanente. E outra coisa, descobrimos por causa da tragédia que de todos os parlamentares gaúchos, federais, só 3 deputadas destinaram dinheiro para a prevenção. Só 3 deputadas, 3 mulheres, 3 deputadas. E na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 7 parlamentares destinaram dinheiro, 2, uma quantia razoável, cada um deles, e mais 5 também destinaram dinheiro para a prevenção.
É a chamada escala de prioridades, né, Pô, velho? Não aparece, né, Zaidan? Né? Não aparece na campanha eleitoral, né? Exatamente. Não. Né? É a história de investir em saneamento básico no país, né? Uma história que a gente bate nessa tecla há tanto tempo. Pro gestor público, pro governador, pro prefeito, às vezes não é vantajoso, né? Porque isso não vai dar para ele mostrar na hora da campanha eleitoral, porque tá debaixo da terra, né? Ninguém vai ver, ninguém vai sentir se o esgoto tá passando direitinho ou não, né? Fica mais fácil você aparar a grama ou fazer qualquer outro tipo de intervenção e negligenciar, né, nesse aspecto, essa questão do combate às enchentes, com certeza. E agora eu vi, por exemplo, foi até o Kennedy Alencar que trouxe essa informação, eu vi na internet, que estão fazendo aluguel de emenda, não é? Então, ele falou, olha, o parlamentar, o deputado mais simples, aquele que ele não é enturmado, ele chegou agora, primeiro mandato, ele não tem ligação com o prefeito, ele não sabe muito bem o que fazer com o dinheiro e tal. Esse parlamentar, ele tem ali, no mínimo, 50 milhões para gastar, né? E muitas vezes ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Então passou a haver um sistema de aluguel, né? Você não sabe o que fazer com o dinheiro? Então daqui que eu sei, eu tenho lá um hospital que está precisando, a verba que eu disponho não é suficiente. E muitas vezes sem nenhuma transparência. E não havendo transparência, você tem o risco enorme do desvio, né, Pô, velho? Pois é, exatamente, com certeza, Zaidan.